Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Espero transmitir uma mensagem que seja útil na vida de vocês, tá bom? Nosso Brasil parece estar de perna cabeça, né? De ponta cabeça, né? As coisas malucas que andam acontecendo, né? O país está dividido, opiniões contrárias. A gente acaba não sabendo quem tem razão, quem tem, né? Eu não venho aqui falar de política, mas existem dois extremos completamente equivocados, né? E, na verdade, um tem o que o outro precisa, né? Que falta um pouquinho de humildade e correr atrás de um bem comum, né? Só que tudo isso, esse radicalismo, vai trazer muita dor e sofrimento, né? Nós vamos passar por dias difíceis por conta dessa irracionalidade. E aí eu fui fazer uma palestra um tempo atrás em outro lugar, entrei no computador, vou fazer um tema diferente. Aí eu coloquei lá, veio Bezerra de Menezes falando da coragem e da fé, falando desses momentos difíceis que provavelmente a gente possa passar por eles, né? A gente já está passando por eles, né? Tem muita gente já experimentando momentos difíceis. E eu vou fazer primeiro aqui uma abordagem de um texto, e nesse pequeno texto aqui, eu desenvolvi o que eu vou falar para vocês hoje. Então, primeiro eu vou falar esse texto, depois eu vou fazer um resuminho bem rápido sobre a doutrina espírita, principalmente para aqueles que vêm pela primeira vez, e depois nós começamos a abordar o tema. Então, Bezerra de Menezes diz o seguinte: coragem da fé. Filhos, as páginas que ora vos endereçamos no mais além, reunidas nesse singelo opúsculo, foram escritas tão somente com o propósito de encorajar-vos na luta pelo ideal que abraçaste, sob o palio da doutrina do Evangelho restaurado, que é o Espiritismo, perseverando, sem esmorecimento, na tarefa da própria renovação, que sem dúvida se vos constitui o objetivo maior, se constitui o propósito da nossa existência. De nada vale o brilho da inteligência, se o coração permanece às escuras. A reencarnação, que não promove o renascimento moral da criatura, não passa de ato que não está à altura de sua transcendência e significado. O conhecimento espírita é, sem dúvida, a melhor oportunidade de conscientização para o homem que pretende libertar-se do cativeiro de milenar comodismo espiritual, afastando-se, em definitivo, das sinuosas estradas da ilusão, com até então diminuto aproveitamento das lições que lhe possibilitam o crescimento diante da vida, refletindo assim sobre o teor de vossas responsabilidades nos deveres que sois chamados a cumprir na seara, uma vez que não mais vos será possível o recuo, sem graves comprometimentos de ordem kármica. Não ouvideis a sábia advertência do Mestre, que o Mestre dirigiu aos cristãos de todos os tempos. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Bezerra de Menezes, Uberaba, 29 de agosto de 2002. Veja que ele se manifestou em 2002, há 23 anos só, né? Bem pouco tempo, principalmente para o mundo espiritual, né? Isso é um fragmento de tempo, né? Então, alguma coisa está para acontecer, né? E nós estamos justamente passando do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. E nós já temos informação suficiente para aguçar a nossa inteligência em um trabalho de transformação, para que a gente transforme um mundo melhor, né? E esse processo vai ser mais intenso daqui para frente. Mas para a gente tratar disso que ele disse agora, esse recado que ele nos deu, primeiro a gente precisa entender a nossa realidade espiritual, né? Nosso dia a dia da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho. A nossa realidade, ela é espiritual. Precisamos viver plenamente segundo essa compreensão. Então, todas as nossas decisões devem ser tomadas enquanto nós espíritos, né? Porque nós estamos transitoriamente no mundo material. A vida na matéria é apenas uma necessidade, e é uma necessidade que é passageira.
até que possamos assimilar a lição que nos é passada através dessa matéria, nesta morada chamada planeta Terra. A matéria é apenas um capítulo desta longa lição, e nela estão as provas. Né? Nesse mundo de prova e expiação, no planeta terrestre, nessa lição que nós estamos tendo no momento enquanto espírito, estão as provas e também estão as expiações. Ou seja, nada mais do que experiências reais que nos lapidarão nesta fase. Esse estudo na vida material é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar, e também uma responsabilidade. E a doutrina espírita deixa isso muito claro. Né? Ela nos traz muita responsabilidade. Então, nesse estudo que nós estamos tendo aqui, nesse momento, nesta morada, lutaremos com nós mesmos. Né? Essa luta, na verdade, é conosco mesmo, não é com o nosso irmão, não é com o próximo, não é contra o universo, é conosco mesmo. É um amadurecimento. Então, no caminho existirão experiências felizes que nos trarão sorriso, e a gente tem oportunidades de sorrir. Mas é bom entender também que terão momentos de tristeza e lágrimas. E é justamente esse equilíbrio entre sorriso e tristezas, né, é que vai nos auxiliando nessa nossa formação espiritual. Então, Bezerra de Menezes, ele começa dizendo, né, as páginas que horas vos endereçamos do mais além, reunidas nesse singelo opúsculo, foram escritas tão somente com o propósito de encorajar-vos. Então, o momento é de coragem, por isso que o tema fala coragem da fé, né? Encorajar-vos por quê? Por uma luta que vai existir. Pelo ideal que abraçasse, sob o palio da doutrina do Evangelho restaurado, né? Ou seja, a nossa doutrina espírita, a terceira revelação. Perseverando, então a recomendação é de perseverança, sem esmorecimento, quer dizer, não se entregue, né? Continue com os seus valores, defendendo os seus valores sempre. Né? Na tarefa da própria renovação, que sem dúvida se constitui o objetivo maior da existência. E nós tivemos um exemplo claro dessa resistência, esse não esmorecimento, daquele cidadão americano que levou um tiro no pescoço, e a esposa dele foi a público perdoar o rapaz que deu o tiro. É isso, né? A gente não pode se entregar. A luta é conosco mesmo, né? Momento de perdão, né? Não é levar para casa e cuidar da pessoa, mas é de perdoar e não carregar aquela mágoa consigo. O erro quem cometeu foi o jovem. O marido dela chegou o momento dele, né? Por alguma razão. Então Bezerra de Menezes se manifesta recentemente, em 2002, ou seja, só 23 anos passados, né? Muito pouco tempo. Então ele já vem nos alertando, para nos alertar sobre a nossa responsabilidade espírita. Então cada um de nós que estamos aqui hoje temos responsabilidade. E a nossa responsabilidade enquanto ser espiritual que realmente somos. Por isso que o espírita sempre tem que ter em mente que ele é um espírito que está vivendo temporariamente no corpo físico. Hoje eu estou com esse corpo, com essa realidade, com meus problemas, minhas alegrias, mas já vivenciei outras experiências, cometi outros erros no passado, outros acertos, e para frente eu terei novas oportunidades. E assim faz para nos encorajar, ou seja, ele traz essa mensagem para trazer coragem, nos energizar beneficamente para que possamos então tramar essa luta, né? Lutarmos, não com violência, não é luta de violência que nós estamos tratando, não é luta com ignorância, né? Com sabedoria, mas com firme propósito da transformação moral. É a gente tentar ser melhor hoje que ontem e amanhã do que hoje, né? Como dizia Francisco Xavier. Então, a transformação moral que se revela inicialmente de forma individual, ou seja, é de cada um. A transformação é interna, né? Preocupe-se com a sua calçada, varra a sua calçada, mas que inevitavelmente acabará contaminando a coletividade. Se eu melhorar, vocês melhorarem, olha quanta melhora a gente vai levar para a coletividade. Aí o coletivo do lado de lá vai se melhorando também. Portanto, antes de pretendermos transformar o coletivo, todo mundo tem aquela ideia, eu gostaria de mudar o mundo, de fazer as coisas. É preciso fazer a lição em casa, ou seja, é preciso transformar a si mesmo. Esse é o propósito da nossa existência no mundo material. A gente é colocado diante de tantas paixões, né?
bens materiais, né? Situações tão passageiras, né? E a gente dá tanta importância, justamente para a gente vencer tudo isso e amadurecer. Então é entender da onde a gente veio, quem somos, o que nós fazemos aqui, por que e para que nós estamos aqui, o que devemos fazer daqui em diante, para quê, para onde nós vamos. Tudo isso tem que se ter em mente, né? Bezerra de Menezes continua: de nada vale o brilho da inteligência. Nessa mensagem ele fala isso. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então a gente tem que se preocupar muito com o coração, não apenas com o saber, né? O cérebro é o meio, o cérebro é a antena, o mundo quântico está passando, um mundo de possibilidades. E a gente vai fazer as nossas escolhas. Mas o cérebro é só a antena, ele é o meio. O coração é o fim. E quando eu falo em cérebro e coração, estou falando em sentido figurativo, né? É que a gente tem que obter informação e se transformar essa informação para o bem nosso e para o bem da coletividade. Não basta apenas saber. O conhecimento só se torna pleno se houver transformação moral, que é isso que Bezerra de Menezes está falando, que a gente tem que aproveitar a encarnação para a transformação moral. Daquele dia que nós nascemos, o dia que nós morremos, falar, puxa, eu melhorei, errei muito, mas já melhorei bastante. Já não sou mais aquele cara que eu nasci lá, sou bem diferente. Na próxima reencarnação terei outras tarefas. Instruir-se, então, é preciso. Já nos dizia o filósofo Sócrates, conhecer a si mesmo, então, é fundamental. Mas, tão importante quanto isso é compreender de início que o conhecimento, só o conhecimento, você lê um livro, ou você está diante de pessoas que conhecem mais do que você, só o conhecimento que você absorve é um conhecimento frio, às vezes é um conhecimento calculista que nada adianta, nada vale se o coração se mantiver às escuras. Então eu sei tudo, mas o que eu faço para mim, para a coletividade, para melhorar a vida do próximo, a vida do coletivo, com o que eu conheço, né? Em outras palavras, de que adianta tanto saber se o agir mantém-se ainda tão precário? Eu tenho tanto conhecimento que quando eu levo uma fechada, eu corro atrás do cara para dar uma fechada nele de volta. Ou então para sacar minha arma e revidar alguma coisa. E pior ainda, se eu continuo a reagir, sendo que a reação seria a minha única opção, de que adianta o meu conhecimento ser culto? É preciso que o conhecimento seja libertador. Sócrates falava sobre isso. O conhecimento, ele só vale quando ele te liberta, não o conhecimento que te aprisiona. Aliás, o conhecimento tem essa função de libertar. O conhecimento é um efeito, ou seja, ele é o resultado de tudo aquilo que nós pensamos, que nós escolhemos nesse pensamento, que buscamos ao menos pensar. Não é demais lembrar que somos o que pensamos, não é? Nós somos exatamente o que nós pensamos. Às vezes você quer analisar uma pessoa, o perfil de uma pessoa, é só fazer algumas perguntas para ver o que ela pensa sobre certas coisas, você tem o desenho dela, de quem ela efetivamente é. E aí eu pergunto para vocês, em relação a esse conhecimento libertador, o seu conhecimento, de cada um de vocês aí, o que está fazendo hoje? Está libertando vocês ou está aprisionando, né? Eu tenho conhecimento, ganho bastante dinheiro, compro um carro bonito, mas eu fico escravo, porque todo ano eu tenho que trocar, cada dia o carro está mais caro, eu tenho que trabalhar mais, acordar mais cedo, não converso com meus filhos, porque eu tenho que trabalhar. Né? Trabalhar é maravilhoso, mas em excesso para manter um padrão já complica. Então, às vezes a pessoa tem conhecimento, tem um bom cargo, mas aí, o que ela faz? Ela dá atenção, ela aproveita a vida? Ou ela fica vivendo em funções de coisas banais, né? Do mundo profano? Então, o seu conhecimento te liberta? Ou ainda te mantém aprisionado, com medo de enfrentar? Você sabe muita coisa, mas tem medo de enfrentar. Que nem politicamente falando. Eu não vou votar nada, isso aí não resolve nada. Ou você vai enfrentar e vai ver quais são os melhores candidatos para você mudar o coletivo. De encarar a realidade conhecida, né? O espírita, ele tem essa vantagem de ter a realidade à sua frente, né? E você encara a realidade ou você deixa de lado, né? Não, o espiritismo é só para eu ir lá na hora que eu estiver precisando, eu vou lá, me dão um passe e eu volto energizado para casa, né? Ou é para enfrentar a vida de alegrias ou vida de tristezas, né? Você tem se acovardado? O seu conhecimento é luz que ilumina
Luz que clareia o seu caminho? Ou será que o conhecimento ainda te mantém na escuridão? Você é um cara culto, mas vive uma pessoa que não representa nada em termos de progressão moral. Quer dizer, então, que você adquiriu conhecimento para percorrer caminhos que, na verdade, são caminhos umbralinos? O que adiantou o conhecimento? Se o conhecimento não te liberta, de nada adianta. A liberdade aqui tratada é a liberdade espiritual. Estou falando de liberdade material, né? Do corpo físico, né? Dos benefícios que a gente tem no mundo material, né? Nas paixões. O cérebro, então, é a antena. É o órgão que capta e analisa as ondas vibratórias do pensamento. Mas é importante ter consciência real de que o coração é que transforma essa onda. Então, saber que 2 e 2 são 4 é importante. Mas você transforma esse conhecimento em alguma coisa útil para a sua vida? Por que você tem que saber que 2 e 2 são 4? A onda do cérebro é objetiva, é nua, crua e fria. Eu sei que 2 e 2 são 4. E daí? O coração, por sua vez, é o órgão não de captação e análise, não é órgão de razão, mas é responsável pela transformação desse conhecimento. O conhecimento que 2 e 2 são 4, em luz, em claridade, em sutileza. Portanto, o órgão é órgão de equilibrados sentimentos e emoções. E nós nos transformamos a partir daí. Então, quando eu vou à escola saber que 2 e 2 são 4, eu tenho conhecimento nu e cru. Agora, quando eu começo a usar o 2 e 2 e 4 para benefício meu e da sociedade, já é diferente. Então, eu já começo a saber calcular as coisas, para saber, por exemplo, quanto remédio eu vou ministrar para uma pessoa doente. Aí valeu a pena eu saber que 2 e 2 são 4. Porque se eu ministrar em pouco, não cura. E se eu ministrar em excesso, eu mato. Aí é a importância do conhecimento. Decifrar, por exemplo, o princípio atômico. É conhecimento nu e cru da informação. Eu fui lá e descobri átomos, né? Os elétrons, os prótons, os nêutrons, como é que eles funcionam e tudo mais. É entender e controlar a natureza e as forças do universo. Mas esse conhecimento ele é nu e cru. Então, controlar e utilizar-se desse princípio, por exemplo, o princípio atômico, faz que ele seja, né, esse conhecimento, pode ser escuridão ou pode ser luz, pode ser prisão ou pode ser liberdade, pode te levar ao céu ou te manter no inferno. Servir-se desse conhecimento, por exemplo, o princípio atômico, você fabricar uma bomba, né? Então vai te manter na escuridão, vai te manter na prisão, você vai percorrer regiões umbralinas. Agora você pega esse princípio atômico e começa a fazer equipamentos de medicina, que hoje a gente consegue ver o corpo físico nosso por dentro para conseguir a cura mais rápida. Se eu pego esse princípio atômico e faço energia limpa, e o dia que o homem entender que o princípio atômico é justamente para essa finalidade, né, tudo vai se resolver. E para continuar, Bezerra de Menezes, outro exemplo que eu trago também é o radar, né? Estava vendo o radar esses dias, estava conversando com a minha esposa. O cara põe um radar perto de uma curva, ou no final da curva, e no radar não tem a placa de velocidade. Ou seja, qual a finalidade do radar? Então o cara teve conhecimento, ele fez o radar, ele descobriu que 2 e 2 são 4, ele foi lá, instalou o radar funciona, e o que ele faz? Ele faz um radar para efeitos de arrecadação, quando a finalidade do radar é de segurança. Ou seja, esse radar não devia estar na curva, esse radar não devia ter placa de velocidade. Porque eu não sou do local, eu não sei se é 60, se é 40. Né? E a gente vê na Raposo quantos acidentes acontecem normalmente perto de radar. O que é isso? É a pessoa que não é daqui, que às vezes a estrada é 110 e passa a ser 90, ele acha que 60 ele pisa no freio. Aí vem um caminhão cheio de carga atrás e o que acontece? Né? Então essa é a forma de você usar a inteligência e transformar essa inteligência. O que você faz com ela? E continua Bezerra de Menezes, a reencarnação que não promove o renascimento moral da criatura não passa de ato que não está à altura de sua transcendência e significado. Então, Bezerra de Menezes, esse nosso irmão de luz, nos traz à memória a intenção real da reencarnação. Existe um propósito sério da reencarnação e que a gente levanta todo dia, se ele não percebe isso. Nos lembra que este conhecimento natural tem propósito,
como tudo que é divino, porque o nada não existe no campo divino, o acaso não existe. A reencarnação é a boa nova, é a nova oportunidade. Todos nós que estamos vivos, né, nós sempre estaremos vivos, mas vivos encarnados é uma oportunidade. É um manifesto divino de confiança, é Deus confiando em nós e tendo esperança, que é o que Bezerra de Menezes vem chamar a nossa atenção. A reencarnação não é uma simples oportunidade de reviver segundo os limites dos sentidos. Não é a gente simplesmente encarnar num corpo físico, ficar limitado à visão, audição, tato, olfato e paladar, né? Como ser humano. É muito mais do que isso. Na reencarnação está o propósito da transformação. E o que nós estamos fazendo? Estou vendo muita gente aqui de cabeça branca, mais velha. O que vocês fizeram? E eu, né? Nessa turma agora. E o que nós fizemos, né? Olhando para trás, né? Embora o ser esteja encarnado num corpo físico, a transformação que se aguarda não é do corpo material. O corpo material a gente precisa cuidar dele. A gente precisa tratar, a gente precisa medicar. Por quê? Porque quanto mais tempo eu estiver na escola, mais eu vou aprender, mais eu vou ter oportunidade de modificar. Então eu preciso cuidar do meu corpo físico para quê? Porque o meu espírito ele faça todo o estágio necessário no planeta Terra, que é de prova e expiação e é o mundo material. Mas o foco não é a matéria. Né? A gente tem que cuidar para ter saúde. Né? Mas o que a gente tem que cuidar mais é o espírito. Então a transformação que se aguarda não é do corpo material que fatalmente morrerá, inevitavelmente morrerá, mas é da alma, do espírito nele encarnado. A reencarnação, ou seja, o renascimento da criatura e tempo de vida nesta situação de humano deve ser muito bem aproveitado. E o que será que nós estamos fazendo com esse tempo? Mas há muito tempo ainda, não interessa o tempo que você tenha de idade, ainda há muito tempo. Mas é preciso o quê? Calma, paciência, compreensão, esperança e principalmente conhecimento transformador. Então todo conhecimento que você tiver, que ele seja transformador. Não basta ter conhecimento. Né? Ter conhecimento e mostrar vaidade e arrogância, de que adianta o conhecimento? Devemos nos conhecer e compreender a importância, o valor que está por trás desta oportunidade. A reencarnação é uma oportunidade, mas também é uma necessidade. Então, volto a reforçar a mensagem de Bezerra de Menezes. A reencarnação, que não promove o renascimento moral da criatura, não passa de ato que não está à altura da sua transcendência e significado. E continua esse espírito de luz chamado Bezerra de Menezes. O conhecimento espírita, sem dúvida, é a melhor oportunidade de conscientização para o homem que pretende libertar-se do cativeiro de milenar comodismo espiritual, afastando-se em definitivo das sinuosas estradas da ilusão, com até então diminuto aproveitamento das lições que lhe possibilita o crescimento diante da vida. E a gente vai vendo que a doutrina espírita ela tem esse papel fundamental. Né? Ela abre, ela descortina todo o conhecimento. Ela te coloca diante de um novo estágio, né? Um estágio que você não vê, mas que é preciso crer. Mas crer de forma raciocinada. Né? Ela te liberta da doutrina espírita, ela tem é de fácil comunicação, é de fácil entendimento. E ela nos retira das estradas da ilusão. Não estou criticando que todas as doutrinas religiosas são muito importantes, mas muitas navegam por regiões de ilusão, né? Aliando a religiosidade à situação financeira da pessoa. E não tem nada a ver. O que vai acontecer normalmente é que as pessoas corretas e que andam no caminho correto, provavelmente elas terão uma ascensão financeira. Né? Normalmente, mas não necessariamente. Porque cada um aqui tem uma necessidade e uma necessidade de passar por esse mundo de uma determinada forma. E é por isso que a gente vê, às vezes, muitas pessoas se esforçando e lutando tanto e às vezes não conseguem um espaço melhor. E ela se revolta. E aqui é a coragem da fé, é entender que não é o seu momento, talvez. Né? Você está fazendo o melhor,
mas às vezes você precisa. Por exemplo, tem pessoas que não podem ter contato com dinheiro, né? Toda vez que ela tem um contato com dinheiro, ela se perde. Então, por mais que ela se esforce, ela nunca vai ter esse contato direto com o dinheiro. E quem está fazendo isso? É a própria divindade que está protegendo esse ser, porque sabe que ele vai sucumbir, né? Então é muito importante a gente ter essa capacidade de libertadora do espiritismo. Aqui ele nos clareia o pensamento, nos lembrando que o conhecimento espírita é a melhor oportunidade de conscientização. O que ele quer dizer? Porque a manifestação, o espiritismo, ele se manifesta numa linguagem muito fácil. Eu venho de uma família tradicionalmente católica. Eu já tentei ler algumas vezes a Bíblia e eu não consigo compreender nada dali. É uma escrita meio complicada, né? Arcaica e complicada. E eu acho que a finalidade é trazer toda a questão espiritual para o mundo contemporâneo. Quando a gente trata de espíritos, né? Quando a gente trata que a gente é espírita, tem isso como natural que é na nossa vida. Então, quando a gente for tomar uma decisão no nosso trabalho, uma decisão na nossa família, um objetivo que a gente deve alcançar, uma perda que a gente tem, a gente entender, ó, eu sou um espírito, né? Eu estou vivenciando temporariamente na matéria. Então, o espiritismo ele se manifesta numa linguagem muito fácil, de fácil compreensão, onde tudo faz sentido, né? Porque ele impõe responsabilidade, ele não te promete nada. Ele, na verdade, ele coloca todas as coisas que você vai atrair de acordo com as suas ações. O que você plantar, você vai colher. É simplesmente assim, né? Se a sua vida hoje não está acontecendo da forma como você deseja, é porque alguma coisa aconteceu lá atrás. E a forma que está acontecendo hoje, tenha certeza, é o melhor para você. Interessa é saber o que você está aprendendo com isso. Então aqui ele nos clareia o pensamento, nos lembrando que o conhecimento espírita é a melhor oportunidade de conscientização. Em outras palavras, que é um grande privilégio estar bebendo desta fonte da doutrina espírita, de estar navegando nessas águas, de estar neste estágio de informação e vivência. Eu acho que o estágio da doutrina espírita é um estágio assim, bem avançado, é um estágio bom, é um estágio que não é de realidade, é colocando tudo de forma natural. Não é você vivenciar o mundo espírita, você está aqui vivenciando o mundo espírita, não. É você ter informações do mundo espírita, de como é a melhor maneira de você se portar aqui, para você voltar bem para lá. Pois isso possibilitar encontrar o que se pretende, ou seja, a liberdade, a libertação e a paz. O Espiritismo, ao contrário do que os ignorantes pensam, não se trata de situações fantasmagóricas, não trata de um mundo imaginário e real, é o contrário, é o mundo da realidade. Trata simples e tão somente de tudo que é puramente natural, trata de tudo que é verdadeiramente sobrevive, que vai além, como dito, do simples conhecimento sombrio e cético. O Espiritismo te retira da caverna escura. Ao contrário, ele te conduz até a luz. Que possamos dar maior valor, então, à reencarnação. A gente poder levantar de manhã, entender o porquê que a gente está levantando, para onde vai, o que a gente faz, mas com calma, mas com conhecimento, e conhecimento libertador. Que possamos acordar a cada manhã e agradecer essa oportunidade divina. Levantar e sair para a luta diária, que é o convite que Bezerra de Menezes faz, com o ânimo de um ser abençoado. Existe alguém por nós, seja em qualquer situação, seja na situação do sorriso, seja na situação da tristeza, seja na situação da saúde, na situação da doença. Sempre é ao seu favor. Não existe outra possibilidade no mundo divino. A pessoa que vive verdadeiramente a reencarnação e, portanto, o espiritismo, sabe que Deus está sempre por nós, não tem outra possibilidade. Em qualquer situação. Mas sabe que todas as situações só ocorrem segundo uma necessidade. Ninguém passa senão pela necessidade. E mais, essa necessidade fomos nós mesmos que atraímos. Nós somos integralmente responsáveis por tudo que acontece na nossa vida.
Isso é verdadeiramente compreender a força atômica que repele e que também atrai. Né? De acordo com o nosso comportamento espiritual e a nossa consciência, a gente pode repelir coisas indesejadas e atrair desejos. Né? E o que você tem repelido, o que você tem atraído até você? Será que você se instruiu para repelir aquilo que te prejudica e atrair aquilo que te beneficia? Ou será que ainda estamos vivendo naquele desenvolvimento da inteligência que nos aprisiona e que nos faz viver um mundo umbralino, né? Cada dia mais perdido? Bezerra de Menezes ainda continua, naquele textinho que eu li, quanta coisa interessante ele diz, refletindo assim sobre o teor de vossas responsabilidades, e cada um de nós, enquanto espírita, temos muita responsabilidade. Então, refletindo assim sobre o teor de vossas responsabilidades nos deveres que sois chamados a cumprir na seara, neste mundo de prova e expiação chamado planeta Terra, uma vez que não mais vos será possível recuo. Quem chegou nesse estágio de conhecer a doutrina espírita e entender a doutrina espírita, não tem mais recuo, sem graves comprometimentos de ordem kármica. Porque daqui para frente não pode mais dizer, eu não sabia disso. Então agora nós estamos assumindo uma responsabilidade. Não ouvideis a sábia advertência, então, que o mestre dirigiu aos cristãos de todos os tempos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, que me confessar no sentido de falar sobre mim, falar sobre aquilo que eu prego, pregar o evangelho, cumprir o evangelho, se modificar moralmente, né? Então, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, né, também eu negarei diante do meu Pai. Viver, portanto, além de uma graça divina, nós estamos vivendo, olha aí, uma graça divina, também é uma responsabilidade. A vida, segundo o equilíbrio que rege o mundo natural, nos traz inúmeras benesses, nos traz inúmeros prazeres. Por outro lado, também nos traz inúmeras responsabilidades. Todos nós aqui estamos a trabalho. E quando a gente morrer, por melhor que a gente seja, e que vá para um mundo espiritual muito melhor, o trabalho só tende a aumentar. Só que o trabalho no mundo espiritual ele é feito de uma forma diferente, de uma forma prazerosa, né? Que não traz esses problemas, esse fardo nas costas, como acontece no mundo de prova e expiação. A existência, então, é um chamado a dar atenção e efetivamente cumprir deveres que nos são impostos desde o nascimento. A gente já nasce com deveres, né? A criança nasce totalmente desamparada, totalmente dependente dos pais, né? Os pais na velhice, o negócio inverte, né? A roda gira e a coisa inverte. Aí os pais começam a depender dos filhos, né? Começam a chegar nessa fase. Quando fala em informática, temos responsabilidades, porque simplesmente fazemos parte de um todo, e esse todo, ou seja, o coletivo, o mundo de Deus verdadeiramente, só funciona de forma mais perfeita se cada peça desempenhar bem o seu papel. É como num motor, né? Motor de um veículo, de um carro. Como é que funciona bonitinho? Você liga lá, tá redondinho. Cada pecinha tem que estar perfeita. Vai lá, pega uma engrenagem, quebra 4 dentes da engrenagem para ver o que acontece com o resto. Então, olha a interferência que cada um de nós tem no coletivo, como cada um de nós é importante, como nós devemos assumir essa responsabilidade. As condutas que nós temos, às vezes, a criança que é nossa vizinha, que é nosso filho, nosso neto, está vendo. Ele vai seguir o mesmo exemplo daquilo que você faz, a importância que você tem. Aí você vê um país complicado, de muita ignorância, e não vai entender por quê. Então, quanto melhor desenvolvermos essa tarefa individual, mais benefício nós vamos levar à coletividade. E nós, consequentemente, vamos absorver esse benefício. Nós fazemos para o outro para receber de volta. Então, ame o coletivo, ame a Deus sobre todas as coisas. Mas faça também a sua tarefa corretamente. E usufrua dos benefícios comuns. É aquela história. Em vez de você ficar se preocupando e querer mudar o mundo, varra a sua calçada. Se cada um varrer a sua calçada, no final do dia nós teremos uma cidade, um país, um continente, um planeta muito mais limpo. E a mensagem de Bezerra de Menezes é justamente isso, para a gente acordar. Né? Não como a gente acorda todos os dias, mas é saber que existe um propósito.
que a gente tem que modificar nossos comportamentos. E como é que a gente modifica? Lembra o mundo quântico das possibilidades? Quanto mais a gente se instrui com pessoas ou livros, mais possibilidades a gente vai encontrar no mundo quântico. E melhores possibilidades nós vamos escolher. As pessoas que têm conhecimento, por exemplo, técnico, no mundo material, escolhem os melhores empregos, não é isso? Às vezes trabalha menos e ganha mais. Por quê? Porque é o mundo quântico em que você se aprimora. E no mundo espiritual é a mesma coisa. A gente tem que trazer esse conhecimento para poder, no universo de tantas possibilidades. Agora há pouco passou uma mensagem aqui, né? Que a espiritualidade quer passar informação, só que ela depende da sua atenção. Será que você está dando atenção? Eu vi uma mensagem aqui sobre isso. É exatamente isso. Seu cérebro é antena. Está lá, para captar. Mas o que você capta? Lembra você o que você pensa? Se eu penso só em carro, eu penso em moto, eu penso em roupa, eu penso em casa bonita, o mundo quântico está passando um monte de coisa que me traz felicidade. Né? A humildade, a caridade, tantas outras coisas. Né? Amar mais o próximo, né? Não ser tão vaidoso. Está passando um monte de coisa e eu estou focado em coisas pequenas. Faça e deseje ao próximo, portanto, tudo o que gostaria que fizessem ou desejassem a você. Por isso que a doutrina espírita ela se resume em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o coletivo, e ao próximo como a si mesmo. Você pode ver que esses 2 mandamentos fecham o circuito, fecha tudo, não deixa nenhuma aresta. Uma vez tendo este conhecimento, tendo esta oportunidade de ser espírita, não será mais possível recuar. Nos adverte mais uma vez Bezerra de Menezes. Entendo que ele quis que nos lembrássemos dessa frase: a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Ele está dando a informação. E quando você tem interesse, cara, é inevitável isso. Quando você demonstra interesse em alguma coisa e essa finalidade é para o bem, a informação vem. Se você começar a meditar sobre alguma coisa, pensar, poxa Deus, por causa disso, por que será? Se ele perceber que você está, daqui a pouco você fala, entendi, é isso. É a hora que você está captando a informação. E às vezes coisinhas bobas, né? Por exemplo, nesse exemplo aí do rapaz que levou um tiro e a moça perdoou, pode ter certeza que a consciência dela expandiu. Tanto é que todos levantaram, todos aplaudiram. Olha o campo energético que essa mulher transmitiu. Chegou até mim que estou aqui. Quantos não viram isso nas redes sociais? Esse é o entendimento, é o conhecimento que liberta, não aprisiona. Vai aprisionar o coitado do rapaz, que vai ter a pena de morte, né? E vai para o mundo espiritual e ter novas oportunidades. Talvez o caminho dele da próxima vez seja um pouquinho mais penoso. Né? E aí vem de novo a coragem da fé. Nunca perca a fé. Por mais difícil que seja lá na frente, continue. Então, quem é muito dado será cobrado. Sendo assim, o verdadeiro espírita sabe, ou então, pelo menos, procura saber sobre o que é certo ou é errado. E o verdadeiro espírito, ele luta para agir segundo esse entendimento. Se mesmo assim não faz, não haverá desculpa. Haverá choro e ranger de dentes. Né? Então, não mais será possível recuo sem graves comprometimentos de ordem kármica. Quer dizer, o que nós fazemos aqui, né, o nosso organismo é como se fosse um grande adesivo. Né? Onde a gente vai passando, vai colando as coisas. Né? É o que você está colando no seu perispírito. Né? Durante a reencarnação, estamos semeando. E em breve vamos colher exatamente os frutos dessa semeadura. Aí eu pergunto, o que vocês desejam impregnados no espírito de cada um de vocês? O que vocês andam fazendo? Preferem graves comprometimentos para o futuro? Que sementes despejam no seu terreno? Quais frutas desejam? Né? Lembre-se, são as sementes que vocês plantaram. Vocês não vão querer comer a semente do vizinho, não vai dar certo. Porque a luta é interna, é consigo mesmo. E aí vem aquela pergunta, né? Mas eu faço tudo. Márcio, você está falando tudo isso, mas eu não acredito na doutrina espírita, porque eu faço tudo legalzinho, só estou levando paulada. É só dor e sofrimento. Aí vem a pergunta, né? Quem não observa tudo isso que eu estou falando, preferem na próxima encarnação se perguntarem novamente por que da dor, por que do sofrimento, por que do abandono, né? Pessoas que nos deixam, nos abandonam, pessoas que a gente tanto ama às vezes, um parceiro, às vezes um filho, vai embora, né? Nos abandona mesmo. Por que do frio, né? Por
que eu passo frio hoje? Você não fiz nada de mal, mas lembrando, a reencarnação vem de muito tempo, né? Nós estamos tendo oportunidades. Por que da fome? Por que do relento? Por que da perda? Por que, nossa, eu tive um filho que eu amava tanto e perdi? Por que da perda? É para se revoltar ou é para você entender? Ah, agora eu entendi. É para eu me fortalecer e me modificar. A perda, para mim, foi necessária naquele momento. Né? Esse é o momento do conhecimento que se transforma. Aí você não se revolta com Deus, porque Deus está sempre ao seu favor. Por que estou experimentando e provando tudo isso? Então volta lá. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aqui o nosso irmão de luz nos adverte que chegou a hora. Nós estamos num momento bastante interessante de transformação planetária. Eu falo que agora chegou o momento da peneira. Né? Quem vai passar pela peneira e quem vai ficar na peneira. E quem vai ficar na peneira vai para outro lugar. Provavelmente não será um lugar, ou vai continuar sendo um mundo de prova e expiação, outra fase. Porque aqui se transformará num mundo de regeneração. Não há mais desculpas. Revelações foram feitas durante milênios, né? Desde lá da antiguidade, antes de Jesus, de Sócrates, Platão, enfim, Jesus, outros que vieram antes deles ainda, de outras doutrinas, como Buda, né? Falou tanta coisa interessante. Então, e recentemente a terceira revelação, ou seja, o Espiritismo, tornou tudo mais claro para quem tem fé raciocinada. Ainda não foi dito tudo, mas o suficiente para auxiliar decisivamente nesta luta de hoje. Não é possível que ainda estejamos preocupados em falar e agir, né? É preciso falar sobre o Evangelho, é preciso praticar o Evangelho, é preciso dar o exemplo segundo aquilo que o Evangelho, que é o caminho, nos diz. A Boa Nova, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo é uma realidade que precisa de trabalhadores, precisa de coragem na fé, que precisa de propagação, mas sem desvios mundanos, né? É preciso usar a palavra e também dar o exemplo, não é só ficar falando, né? Eu, por exemplo, ficar falando aqui, né? Muita coisa eu erro ainda. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu erro, né? Mas essas palavras são primeiro para mim, porque vocês ouvem só hoje, eu ouço todos os dias que eu falo. Então é mais para mim, né? A caridade é uma exigência, pois sem ela não há salvação. Ser caridoso é desejar e oferecer ao próximo tudo o que deseja que te faça e te ofereçam. A caridade deve ser exercida pura e simplesmente, sem recompensa, sem esperar nada em troca, sem contraprestação, sem especialmente contraprestação financeira. Né? Uma pessoa, cuidado com pessoas que praticam, médiums, né, que cobram pela mediunidade, né? Pode ter certeza que eles não estão sendo servidos de bons espíritos. Cuidado com isso. Que possamos assumir essa responsabilidade, que possamos ir ao combate, à luta, tendo como arma o conhecimento libertador, né? Entender o porquê do 2 e 2 são 4. Recusando-se à violência e ao enraizamento da ignorância. Para terminar, que possamos confessar a Deus, a Jesus, diante dos homens. Que tenhamos coragem, que é o que a lição nos passa. Que a paz, a esperança e a perseverança estejam com todos. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Acho que o tempo foi razoável, 45 minutos. Está começando a cansar, né? Eu aprendi que 45 minutos é o tempo máximo de uma manifestação. Apesar de a gente querer falar tanta coisa, mas é o mais importante. E que a lição de hoje seja útil para cada um de vocês, que vocês lutem para se modificar, sem ter vergonha de dizer que é cristão, que assume o Evangelho de Jesus, que é espírita. Né? O espiritismo é uma palavra, eu acho, meio complicada. Você fala para uma pessoa que não tem conhecimento, ele já acha que você é um feiticeiro que faz parte de um mundo onde existe um demônio, um não sei o quê, né? Eu, a primeira vez que eu vim na casa espírita, na hora que apaga a luz, eu falei, agora danou-se, né? Agora eu vou ver um monte de coisa. Eu ficava assim para ver alguma coisa, né? E, na verdade, eles estão no seu lado a todo instante, né? Mas de forma caridosa. Né? Salvo alguns por necessidade, que tem outras manifestações mais fortes, às vezes mais dolorosas, mas sempre estão do nosso lado.
E o mundo espírita não é para a gente viver o mundo espírita, virar um espírito que só vive no mundo espiritual. Mas se você pegar ler o livro dos espíritos, são os espíritos que estão do lado de lá e falando assim, ó, meu amigo, o caminho é esse aqui, ó. Se fizer esse caminho, vai dar tudo certo. Não estou falando de dinheiro, não estou falando dessas coisas, não. Mas o resto, cara, vai dar tudo certo. E por mais que você sofrer, você vai entender por que você está sofrendo. E às vezes o seu sofrimento é apenas um instrumento para os outros. Você está se doando em relação aos outros. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado.